Boa noite, prof. Tô ouvindo aqui tudo certinho. Hoje a gente vai começar a parte de microanatomia, né? É uma parte mais chata, em que a gente vai falar das vias e conexões e dos tratos, né? Lembrando que eu estou gravando a aula, depois eu vou postar esses novos slides e as gravações para vocês. Então lá vamos falar agora de na realidade, anatomia microscópica, né? Eu errei aqui. A gente vai falar de sistema motor somático. A gente falou do sistema. Na aula passada, a gente falou do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso que é involuntário, né? Ele é automático e tem a função de manter a homeostase interna do organismo. Mas existe o sistema motor somático, que é o sistema motor voluntário, né? É o sistema nervoso que vai controlar os músculos estriados esqueléticos que são da musculatura voluntária. Quando vocês forem estudar essa parte de tratos da anatomia microscópica no livro do Machado, de neuroanatomia, vocês vão ver que ele meio que segmentou esses tratos em vários capítulos, né? Que eu achei um pouco mais difícil, assim, mais difícil de aprender. Então ele vai falar do bulbo, vai falar dos tratos do bulbo e vai falar dos mesmos tratos do bulbo que passam no bulbo, vai falar da ponte, vai falar do mesencéfalo. Assim fica mais difícil da gente entender. Então, como é que a gente vai dividir todos esses tratos? A gente vai falar inicialmente dos tratos descendentes, né? Ou dos tratos eferentes, que são os tratos motores, né? Que saem do sistema nervoso central. E depois a gente vai falar dos tratos sensitivos, que são os tratos aferentes ou tratos ascendentes do sistema nervoso central. Então, hoje a gente vai falar do sistema motor somático. Então, como é que acontece para mim colocar uma linha numa agulha? Então, para a gente fazer esse movimento, por incrível que pareça, a ciência hoje não explica totalmente quais são as vias necessárias para a gente realizar esse movimento, né? Esse ato aqui de colocar a linha na agulha. Porque a gente pode pensar que é um ato simples, mas na realidade é um ato bem complexo. Então, para a gente fazer esse movimento, a gente precisa da ativação de músculos agonistas e inibição de músculos antagonistas, precisa de ativação dos músculos fixadores da articulação. A gente precisa planejar o movimento, né? A gente precisa também coordenar o movimento, então a gente precisa. São várias vias atuando, né, para a gente realizar o movimento com precisão, né? Então as funções da musculatura esquelética ela é variada, vai desde o controle de movimentos delicados, como passar a linha em uma agulha, até movimentos de força intensa, como levantar um peso, né? Ou levantar uma caixa pesada, né? Como é que funciona isso? Professor, Oi? tem gente querendo entrar. Pede para solicitar de novo, porque eu coloquei para aceitar automático e não apareceu para mim.
Só pedir para solicitar de novo. Então, esse sistema motor somático, ele tem 4 componentes no sistema nervoso central. Tem as vias de projeção descendentes, que é as vias que a gente vai estudar hoje, né? Então, como a gente falou no telencéfalo, agora chegou isso. Então, a gente, só relembrando do telencéfalo, das fibras da substância branca, a gente falou que tem fibras de projeção, de associação e comissurais, né? Então, a gente vai falar dessas fibras de projeção descendentes. Existem neurônios motores e interneurônios, existem os núcleos da base, que são os corpos neuronais que estão no interior da substância branca, né? E existe o cerebelo. Existem outras áreas que vão contribuir para o sistema motor somático, né? Que é o córtex visual, que vai ajudar no plano de ação da atividade motora, e as áreas de associação límbicas e pré-frontais, a gente já vai falar mais na frente, que vai fazer minha motivação para mim, vai dar a motivação para me iniciar o movimento. Então, o córtex motor primário, ele se localiza no giro pré-central. Então, lembra o giro pré-central é a área no córtex cerebral, no cérebro, que está localizado o córtex motor primário. Então, os neurônios que estão localizados no giro pré-central são neurônios motores. E o córtex pré-central que está localizado anterior ao sulco central, né? E existe na parte frontal, nesse primeiro segmento do lobo frontal, né, após o sulco pré-central, a gente vai ter as áreas pré-motoras, né, ou córtex motor suplementar. Então, existe a área pré-motora ou córtex motor suplementar. O giro pré-central é a área motora primária. De maneira geral, a gente tem uma fibra, um neurônio, que vai sair do córtex, né, do córtex motor primário, e vai fazer conexão com o corno anterior da medula. Então, de maneira geral, essa é a via final. É um neurônio que saiu lá do córtex, o corpo celular está no córtex, mandou seu axônio, que por sua vez esse axônio vai descer e vai fazer conexão com o corno anterior da medula espinhal, que é no corno anterior da medula espinhal que está o segundo neurônio motor, né, que vai sair do corno anterior e vai para o músculo, né, via nervo espinhal. Então, é mais ou menos isso que a gente tem, né, que o córtex motor primário vai mandar o neurônio que vai fazer conexão com esse segundo neurônio motor, né, que é o neurônio motor propriamente dito, né, que a gente chama segundo neurônio motor, que vai para o músculo esquelético. Mas nesse caminho, essa atividade motora, ela vai sofrer várias influências. Então, esse neurônio motor também pode estar no tronco cerebral. Então, se for atividade motora da face, né, esse neurônio motor vai estar no tronco cerebral. Só que nesse trajeto ele vai receber influências de interneurônios que podem inibir ou estimular essa via. E existem outras vias que vão tentar complementar o movimento e vão também coordenar esse movimento, que são os núcleos da base e o cerebelo.
tá certo? Então, o cerebelo tem função basicamente motora. A principal função do cerebelo é a função motora. Então, a gente tem as vias de projeção descendentes, que é um conjunto de fibras nervosas, são muito organizadas e têm origem em região do córtex cerebral e tronco encefálico, né? A gente vai falar melhor dessas vias mais na frente. Como eu falei, para a gente movimentar um braço, uma perna, algum músculo, a gente tem que ter, de forma básica, são dois neurônios. Um neurônio que nasce no córtex e um neurônio que está no corno anterior da medula. Esse neurônio que está no córtex cerebral ou no tronco cerebral, a gente chama de neurônio motor superior, tá certo? Por que no tronco cerebral? Porque os nervos cranianos que vão inervar a musculatura da face, a musculatura voluntária, os corpos celulares desses pares cranianos estão no tronco cerebral. A gente vai ver mais na frente. A gente chama esse primeiro neurônio de primeiro neurônio ou neurônio motor superior. A gente já falou dessa organização somatotópica do córtex cerebral, só que a gente vai falar agora do córtex motor. Essa organização ela é tanto para a função motora quanto para a função sensitiva. Quando a gente pega aqui no giro pré-central, né, que é o córtex primário motor, a gente já falou que aqui na área mais medial e superolateral do córtex, a gente tem o membro inferior e nas áreas da convexidade e mais lateral a gente tem braço, mão e face. Então existe essa organização somatotópica, o que quer dizer se a gente tiver alguma lesão ou acometimento do córtex mais proximal, a gente vai ter uma perda de força na perna e na convexidade alta pode ter perda de força na mão. Então existe essa organização somatotópica. A gente vai falar que todos esses neurônios vão enviar fibras, né, e essas fibras vão se reunir através da coroa radiata para passar na cápsula interna, e aí esse trato de fibras que se convergem para a cápsula interna, a gente chama de trato córtico-espinhal ou trato piramidal, devido à pirâmide, a decussação das pirâmides, a gente pode chamar também de trato piramidal ou trato córtico-espinhal. É o trato motor mais importante, certo? É o trato piramidal ou trato córtico-espinhal. Esse trato piramidal, ele também tem uma organização somatotópica. Quando esse trato piramidal ele decussa nas pirâmides, boa parte das fibras dele, então as fibras surgem como um bloco, né, do giro pré-central, passa pela cápsula interna e se dirigem aqui anteriormente ao mesencéfalo no pedúnculo cerebral, anteriormente à ponte, e no bulbo existem as pirâmides. As pirâmides nada mais é do que o trato piramidal ou trato córtico-espinhal. Só que 90% dessas fibras elas vão cruzar, então vão passar para o outro lado, e 10% não vão cruzar, vão passar direto. Essas fibras que cruzaram, a gente chama esse trato agora de trato córtico-espinhal lateral. E as fibras que não cruzaram, a gente chama de trato córtico-espinhal medial
Perdão, é medial ou anterior, tá certo? Medial ou anterior. São 10% das fibras que não cruzaram. Por que que eu estou falando isso? Porque também existe essa organização somatotópica desses tratos, sendo que a parte das extremidades dos membros é de função mais importante, então o trato mais importante dessas extremidades é o trato córtico espinhal lateral. Então existe essa distribuição somatotópica também no trato, na convexidade do cérebro. A gente tem essas que são as vias motoras primárias, são as vias que a gente vai aprender hoje, tá certo? Então a gente tem as vias descendentes principais, que têm origem no córtex. Então a gente já falou, tem um trato córtico-espinhal lateral, que são as fibras que cruzam, e a gente tem o trato córtico-espinhal ventral ou anterior, que são as fibras que não cruzam, e a gente tem um trato que se chama trato córtico nuclear. Esse trato córtico nuclear são as fibras que vão sair do córtex e que vão atuar nos núcleos do tronco cerebral. Então a gente chama trato córtico nuclear. Existem outras vias motoras descendentes que estão localizadas no tronco cerebral, que vai formar esses 4 tratos. Antigamente a gente chamava esses 4 tratos de sistema extrapiramidal. Então existia o sistema piramidal, que é do trato piramidal propriamente dito, e o sistema extrapiramidal. A gente tem deixado de usar esse termo extrapiramidal, mas é um termo que vocês podem escutarem lendo algum livro ou algum artigo. Então existe esse trato rubro-espinhal, o trato retículo-espinhal, o trato vestíbulo-espinhal e o trato teto-espinhal. A gente vai falar de cada um deles, mas o mais importante é a gente aprender, conhecer o trato córtico espinhal, tá certo? Então a figurinha aqui, a gente já consegue ver, como eu falei, o córtex motor é o giro pré-central. Do giro pré-central vão sair as fibras, né, que é o axônio do primeiro neurônio motor, ou neurônio motor superior. E essas fibras, elas vão se convergir para a cápsula interna, e da cápsula interna vai passar para o pedúnculo cerebral, à altura do mesencéfalo. Então, mesencéfalo a gente tem teto e pedúnculo, e o pedúnculo pode ser dividido em base e tegmento. A gente já falou disso nas primeiras aulas de neuroanatomia. Então, ao nível do aqueduto, o que está na frente é pedúnculo, o que está atrás é teto. E o pedúnculo a gente pode dividir em base, através da substância nigra, e em tegmento. Então, essas fibras do trato córtico-espinhal vai descer, né, aqui no pedúnculo cerebral, anteriormente à ponte, e nas pirâmides, 90% dessas fibras vão cruzar, certo? Mas 10% não cruzam. Então, aqui 10% vai passar direto e vai formar o trato córtico-espinhal ventral. Então, ele já está ventral, ele continua ventral, ou anterior. E as fibras que cruzam, elas vão mais para a lateral. Então, é trato córtico-espinhal lateral. Lembra que a via final dessas fibras vai ser sempre o corno anterior da medula. Então, vai ser sempre o corno anterior da medula, porque é lá que está o segundo neurônio motor, que vai deixar a raiz ventral até o músculo. Certo? Por que que isso é importante?
Porque como 90% das fibras são cruzadas, o que significa que o hemisfério esquerdo vai controlar o lado direito do corpo, por conta da decussação das pirâmides. Então, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito controla o hemicorpo esquerdo. Existe essas outras vias descendentes. Para a gente aproveitar aqui a figura, existe a via rubro-espinhal. Então, o núcleo rubro era um núcleo que na evolução era mais importante nos animais menos desenvolvidos, em que ele representava a função motora daqueles animais. Então, esse sistema que a gente divide de córtex, que é tudo muito recente na evolução, que é o sistema segmentar, e existe o sistema subsegmentar, que é o do tronco cerebral, que é um sistema mais antigo. Então, esse sistema subsegmentar tem função motora, que é o núcleo rubro. Então, o núcleo rubro são grupamentos de neurônios, que na macroscopia ele tem um aspecto mais vermelhinho, por isso chama de núcleo rubro, e ele tem função motora. Então, o núcleo rubro é um grupamento de neurônios em que eles também cruzam aqui já no tegmento do mesencéfalo. Então, o núcleo rubro se localiza no tegmento do mesencéfalo e ele vai cruzar já aqui inicialmente, já cruza para o outro lado. A gente chama de decussação tegmentar anterior. Então, ele já cruza e já desce para fazer sinapse no corno anterior da medula espinhal. Às vezes pode fazer sinapse no interneurônio também, mas a via final vai ser o corno anterior da medula. A função desse, como eu falei, do núcleo rubro, ele tem uma função de controle do tônus, né, do tônus da musculatura, e também tem uma função de controle da musculatura das extremidades, principalmente de mãos e pés. Então, ele vai também complementar aí o sistema motor junto com o trato córtico-espinhal, que é o mais importante. Então, a gente está falando dos tratos espinhais descendentes. Os mais importantes são os tratos córticos espinhais, que a gente falou, o anterior e o lateral, né? Que ele tem a função de controle dos movimentos voluntários, especialmente das regiões distais dos membros. E a sua origem é nos corpos celulares dos neurônios do córtex cerebral, principalmente no giro pré-central, que é o córtex motor primário, e no lobo frontal. No lobo frontal a gente tem as áreas motora suplementar, o córtex pré-motor, que é o córtex motor suplementar, o córtex pré-motor, é aquela área do frontal que está anteriormente ao giro pré-central. A gente já falou dessa distribuição somatotópica, né, dos neurônios no córtex pré-central e dessa distribuição dos tratos, né, também da localização desses tratos no córtex pré-central. De maneira geral, todas as fibras aqui do cérebro, né, elas vão convergir para a cápsula interna. Então, a cápsula interna, a gente já falou, é o conjunto de fibras que está medial ao núcleo lentiforme. Então, isso que é cápsula interna.
Só que o trato córtico espinhal ou o trato piramidal, a sua localização na cápsula interna, então a cápsula interna vai passar vários grupamentos de fibras, não é só o trato córtico espinhal não. Então existem inúmeros tratos que está passando na cápsula interna, inclusive os sensitivos que a gente vai falar. Então a gente vai falar todos esses tratos. A topografia do trato piramidal na cápsula interna, ela vai estar localizada no joelho e na perna posterior da cápsula interna. Então, joelho e perna posterior da cápsula interna é a localização, que é o verdinho aqui, do trato piramidal na cápsula interna. Lembra que a cápsula interna tem perna anterior, acho que eu não tenho a figura. Tem perna anterior, tem joelho, tem perna posterior, tem o segmento retrolenticular e o sublenticular. E a coroa radiata a gente chama que é as fibras que estão convergindo para a cápsula interna. Então, os axônios descem do córtex, passando pela coroa radiata, depois cápsula interna, depois pedúnculos cerebrais, né, no mesencéfalo, e na parte anterior da ponte e nas pirâmides bulbares, 90% vai decussar, tá certo? E 10% não decussam e vai entrar as 90% que decussaram vão para a lateral, formar o trato córtico espinhal lateral, que vai percorrer o funículo lateral da medula espinhal. Então a medula espinhal, a gente olha aqui para a figura, a parte branca a gente vai dividir ela em funículos, e a parte cinzenta, que é a substância cinzenta, a gente vai dividir em cornos, né? Corno anterior, posterior e lateral. E a parte branca a gente divide em funículos, posterior, anterior e lateral. Essas fibras vão para o funículo lateral da medula espinhal e vai fazer conexão com o corno anterior da medula espinhal. Então, geralmente, esse é o trajeto da fibra, né? E ela vai decussar, vai passar para o outro lado nas pirâmides. Então, as pirâmides nada mais é do que esse conjunto de fibras. Então, só que 10% das fibras, elas não vão cruzar, elas vão continuar retas, né? E vão formar o trato córtico-espinhal anterior. O trato córtico-espinhal anterior, ele tem sua maior função de controle da parte proximal dos membros, né, e do tronco. Então, 10 a 25% das fibras continua ipsilateral e entram no trato córtico-espinhal anterior, que é o funículo anterior. E fibras terminam estabelecendo sinapses no corno anterior da medula espinhal, nos neurônios motores inferiores, que a gente já falou que a via final sempre vai ser o neurônio motor inferior, que está localizado no corno anterior da medula espinhal. Então aqui é o trato piramidal, né, que vai surgir do córtex motor primário, que é o giro pré-central. Esses neurônios eles vão convergir para a cápsula interna, né, vão sair na forma de coroa radiata, depois vai para a cápsula interna. A cápsula interna é um conjunto de fibras que está medialmente ao núcleo lentiforme, está entre o núcleo lentiforme, o tálamo e o putamen. Vai descer para o pedúnculo cerebral, parte anterior da ponte, e vai formar as pirâmides, e nas pirâmides vai continuar reta sob a forma de trato córtico-espinhal anterior, ou ela vai cruzar sobre a forma de trato córtico-espinhal lateral. Então, o trato córtico-espinhal lateral tá bem claro aí, tá certo? Que é o mais importante.
eu ficaria bem satisfeito se vocês aprender esse. Aqui no hospital a gente tem muito estagiário, e tem muito interno, e eu sempre pergunto aos internos o que é o trato córtico-espinhal ou trato piramidal. Nenhum sabe me falar até agora. Nenhum me falou. Não, o trato córtico-espinhal é o trato motor, tem um trato córtico-espinhal anterior, tem um trato córtico-espinhal. Até agora, por incrível que pareça, ninguém me falou não entende isso, né? Assim, dá uma dor no coração. É por isso que eu quero que vocês pelo menos saiam sabendo do trato córtico-espinhal ou trato piramidal. Os outros tratos a gente vai falar também, tá certo? Então existe o trato rubroespinhal, que como eu falei, esses tratos eles são muito mais importantes. Isso na parte evolutiva, né, dos animais, porque eles têm função motora também. Então, o núcleo rubro se localiza no tegmento do mesencéfalo, tá certo? A gente tem um núcleo rubro no tegmento do mesencéfalo. E o núcleo rubro vai mandar a fibra que vai decussar já inicialmente na decussação tegmental anterior, que a gente chama. Então já cruza e já desce, né? E já desce para fazer conexão no corno anterior da medula espinhal. Esse conjunto de fibras do núcleo rubro, ele também é uma fibra bem calibrosa. Ela só está um pouco posterior, um pouquinho posterior, está um pouco posterior e lateral ao trato piramidal, tá certo? Mas também é um trato bem espesso. E ele vai cruzar inicialmente já no mesencéfalo. Então vai descer aqui anteriormente à ponte, um pouco lateral ao bulbo e vai fazer conexão com o corno anterior da medula espinhal. Então a origem é no núcleo rubro, no mesencéfalo. Ele já vai decussar no mesencéfalo, na decussação tegmentar anterior. E esses axônios seguem na medula espinhal também pelo funículo lateral. Como eu falei, ele está bem próximo do trato córtico espinhal lateral na medula, né? Na medula espinhal. E o controle sobre o tônus dos músculos. Deixa eu ver que tem. Tem alguém me falando que não está conseguindo entrar? Pessoal, tudo bem? Professor, tranquilo, acho que duas pessoas falaram que não tava conseguindo entrar, mas não tá aparecendo, né, aí, ó. Pois é. Eu vou falar pra mandar de novo aqui rapidinho. Eu deixei tá entrando automático para não atrapalhar muito assim a continuidade. Então, agora apareceu. Como eu falei, o núcleo rubro, né, vai surgir a fibra que vai cruzar já no mesencéfalo
e vai fazer conexão com o corno anterior da medula. A função principal é no tônus, né, dos músculos flexores dos membros, principalmente da parte distal de mãos e pés. Já o trato teto-espinhal, então já o trato teto-espinhal também nasce no mesencéfalo, no colículo superior. Então, o que é o teto? O teto é a parte posterior do mesencéfalo. Então, a gente pega o aqueduto cerebral e o que está posterior a ele é o teto, né? O que se localiza no teto do mesencéfalo? A placa quadrigêmea, que tem o colículo superior e o colículo inferior. Esse trato, o seu núcleo está no colículo superior, o núcleo desse neurônio. Então, a origem dele é no colículo superior. E se ele localiza no colículo superior, a gente já sabe que tem correlação com a visão, né? O colículo superior tem vias que vai fazer correlação com a visão. Então, a origem do núcleo é no colículo superior do mesencéfalo. Também já vai decussar anteriormente na parte tegmentar do cerebelo, na decussação tegmentar do cerebelo, e vai fazer conexão com a medula. Só que essa conexão na medula é somente na parte cervical, na medula cervical. Então, é um trato um pouco mais curto do que os demais. Por exemplo, o trato rubro que a gente falou, a conexão dele é em toda a medula, né? Já do teto espinhal, a conexão é só na medula cervical, tá certo? Porque uma vez esse trato ele vai controlar os movimentos reflexos do pescoço em resposta a estímulos visuais. Então, se a gente tem um estímulo visual, reflexamente a gente tende a olhar para o estímulo. E a gente tem esse reflexo, né, devido a esse trato teto-espinhal. Outro trato, esses tratos que a gente está falando, a gente também pode classificar em extrapiramidais, né? Que a gente falou que tem um trato piramidais e os extrapiramidais. É o trato vestíbulo espinhal. Na realidade são dois tratos, né? Que são os tratos vestíbulos espinhais, que são dois tratos. Os núcleos vestibulares, eles se localizam no assoalho, na parte lateral do assoalho do quarto ventrículo, entre a ponte e o bulbo. Então, no assoalho, na parte lateral do quarto ventrículo, é que vai localizar esses núcleos, né, esses núcleos vestibulares. E existem dois grupamentos de núcleos vestibulares, um lateral e um medial, tá certo? Por isso que a gente vai ter dois tipos de trato. E, como eu falei, existem os tratos vestibulares lateral e medial. Eles descem na medula espinhal pelo funículo anterior, e tem controle do tônus muscular extensor, que é a postura antigravitária, né? Manutenção do tronco, né? Dessa musculatura axial, na manutenção da postura antigravitária, para a gente manter essa posição ereta, né? E também tem controle na coordenação dos movimentos dos olhos e da cabeça. Então, esses núcleos vestibulares, eles são integrados aos demais
os demais núcleos da musculatura extrínseca através do fascículo longitudinal medial. A gente vai falar depois desses fascículos. Então, existe a integração desses núcleos, que eles vão ser importantes para a coordenação dos olhos, para o olhar conjugado, né, dos olhos, e também a coordenação da cabeça. Vai passar informação para o ouvido, né, interno, vai passar informação para esses núcleos vestibulares, que vai informar para a gente a posição da cabeça. Então, são dois grupamentos de núcleos, tá certo? Um lateral e um medial, que vai ter importante função maior na musculatura axial, na manutenção da postura. Já os tratos retículos espinhais, a gente tem grupamentos de neurônios que são localizados tanto na ponte e no bulbo, tá certo? Também que vão formar dois tratos, que são neurônios reticulares da substância reticular do tronco, que a gente chama, ou formação reticular do tronco, que se localiza na ponte e no bulbo, tá certo? Então, os tratos reticulares espinhais têm origem na formação reticular da ponte e do bulbo, né? E vai formar dois tratos também, o trato anterior, porque esse grupamento de neurônios na ponte, ele se localiza mais anterior, e já no bulbo, ele se localiza mais lateral. Então, desce na medula espinhal pelo funículo lateral e vai influenciar o movimento voluntário, né? Ele vai ter uma influência, uma contribuição, né? E no movimento voluntário, na atividade reflexa e no tônus musculares. Então, esses tratos descendentes que a gente está falando, eles são menos importantes do que o trato piramidal que a gente falou, tá certo? Na realidade, todos esses que a gente vai falar, na realidade, eles são só um complemento do trato piramidal, tá certo? Se a gente tiver uma lesão do trato piramidal, esses outros tratos não vai complementar a função perdida pelo trato piramidal. Na realidade, esses outros tratos são subsidiários ao trato piramidal, né? E o segundo neurônio motor que a gente está falando, que esses tratos, via de regra, vai terminar no corno anterior da medula espinhal. Então, a medula espinhal, a substância cinzenta tem essa forma de H, né? Ela tem um corno anterior, muitas vezes um corno lateral, que são os neurônios simpáticos, né? Da medula torácica e lombar. A gente tem um corno lateral e o corno posterior, tá certo? Da substância cinzenta. A parte motora se localiza no corno anterior, né? Que é a parte motora da substância cinzenta. E a gente tem duas intumescências devido à maior quantidade de neurônios que vão sair para os membros, formando o plexo braquial, né? Acaba ficando entumecido a medula. Então, a gente tem a intumescência cervical e a intumescência lombar devido à formação dos nervos, né, que vão controlar os membros superiores e os membros inferiores. Então, as intumescências em segmentos medulares que dão inervação para os membros superiores, que vai de C3 a T1, que é o plexo braquial, né? E para o membro inferior, que é o plexo lombosacral. Por isso que existem essas intumescências. E aqui do corno frontal, do corno anterior, a gente tem um segundo neurônio motor que vai sair pela raiz ventral, né? E depois vai se unir à raiz dorsal para formar o nervo espinhal. E aí, que vai do nervo espinhal, vai ir para o músculo efetor.
Então, o que que a gente está vendo hoje são os tratos descendentes, os tratos motores, são esses vermelhos. Na próxima aula a gente vai ver os outros tratos, tá certo? Que são os tratos ascendentes, os tratos sensitivos. Hoje a gente está vendo os tratos motores. Então, qual é a sua localização na medula, na substância branca da medula, desses tratos motores? Então a gente vê o trato maior aqui, é o trato piramidal, né, ou córtico espinhal lateral, tá certo? Então trato córtico espinhal lateral. Outro paralelo a ele aqui, um pouco anterior, é o rubro espinhal, tá certo? E aqui um pouco lateral, no funículo lateral, que a gente chama, a gente tem os tratos retículo-espinhais. Então, a formação reticular, ela se dá na ponte, mais anterior na ponte e mais lateral no bulbo, tá certo? Então, no funículo lateral, a gente tem o trato retículo espinhal lateral, o trato córtico espinhal lateral e o trato rubro espinhal. Já os outros tratos estão localizados no funículo anterior da medula, tá certo? Então, no funículo anterior da medula, em que a gente tem o outro trato retículo espinhal, que é o medial, a gente tem o trato córtico espinhal ventral, né, ou anterior, e a gente tem os outros que estão faltando, o teto espinhal e o vestíbulo espinhal. Só para a gente ver a localização desses tratos na medula, né? A via final desses tratos é fazer conexão com o corno anterior da medula espinhal, seja diretamente ou seja através do interneurônio que existe aqui na substância cinzenta, né? Só que esse sistema motor básico, ele também é modulado por outras duas estruturas, né? Os núcleos da base, tá certo? E o cerebelo. Então, o cerebelo e os núcleos da base, eles vão modular esse sistema motor somático. Então, o controle da função motora também se dá pelo cerebelo e por estruturas subcorticais, que são os núcleos da base. Vai funcionar de forma suplementar. Então, falando dos outros componentes do sistema motor somático, né? A gente vai falar agora dos núcleos da base e do cerebelo. O cerebelo é um órgão que tem função basicamente motora, tá certo? Então, o cerebelo que vai dar o ajuste funcional sobre as vias motoras. Então, como eu falei, sempre o principal vai ser a via piramidal, que está saindo do córtex, né? Mas outras estruturas vão subsidiar esse movimento. Se a gente precisar de movimentos de ajustes delicados, de precisão, de coordenação, postura e equilíbrio, isso aí vai ser função do cerebelo, tá certo? Postura e equilíbrio, a gente já falou, que é o arquicerebelo, né? Que é o cerebelo mais antigo, que é de função do nódulo e do flóculo, a gente já falou nas primeiras aulas, né? E coordenação já é o paleocerebelo, enquanto que os movimentos mais finos, mais precisos, é do neocerebelo, né? A gente já meio que já comentou isso na aula de cerebelo. Mas, como eu falei, o cerebelo ele vai ser suplementar a esse sistema motor somático. Então, a gente divide o cerebelo em anterior e posterior, né, através da fissura prima, a gente já falou. E a gente também,
através do sulco lateral posterior, a gente também divide em flóculo nodular. Então, o flóculo nodular tem uma função importante mais com equilíbrio e controle dos movimentos dos olhos, enquanto o cerebelo anterior e posterior tem a função de planejamento, execução e controle dos movimentos de membros e de tronco. A função dos núcleos da base é uma função muito mais complexa, esse sistema, essas vias de controle da função motora somática. Ainda se sabe pouco, mas é uma função importante também dos núcleos da base. Principalmente essas vias dos núcleos da base, eles vão funcionar de forma inibitória, né, ou de forma excitatória em cima dessa via, tá certo? E os núcleos da base, né, é quem vai dar a função do aprendizado. Então, quanto mais você repetir o movimento, né, você vai ter maior facilidade devido a você fortalecer essas conexões dos núcleos da base com o córtex motor primário, e isso vai dar uma memória de aprendizado para aquele movimento que você está fazendo. E através de alguns também de uns núcleos da base, a gente vai ter também funções emocionais. A gente já falou dos núcleos da base, que a gente vai ter o núcleo caudado, o núcleo lentiforme. Então, o núcleo caudado e o núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme é o putamen com o globo pálido, né? A gente tem também o accumbens. O accumbens é o núcleo que vai unir na parte ventral aqui o caudado com o lentiforme. A gente tem a amígdala também. A gente tem a amígdala e tem o núcleo basal de Meiner. De maneira geral, quais são os núcleos mais importantes na integração desse movimento? O estriado. O que é o estriado? É o caudado com o lentiforme, tá certo? E esses são os núcleos da base principais que vão dar suporte ao movimento, né? A essa ação motora, tá certo? Só que existem outras atividades inibitórias ou excitatórias em cima dos núcleos da base. Então, aquela substância negra do mesencéfalo, da base do pedúnculo mesencefálico, também vai atuar nos núcleos da base, fazendo inibição ou ativação dessa via motora, tá certo? Então, e outros núcleos também, como o núcleo subtalâmico, que está no diencéfalo, então o tálamo está no diencéfalo, né? O núcleo subtalâmico vai fazer também conexão com os núcleos da base, assim como a área tegmental ventral, aquele tegmento ventral do mesencéfalo vai fazer conexão com os núcleos da base. Então, na parte do mesencéfalo, né, a gente tem a substância nigra, né? Essa substância nigra basicamente são grupamentos de neurônios dopaminérgicos, tá certo? Então, essa substância nigra são neurônios dopaminérgicos e a gente vai ter uma via importante que vocês vão ver na neurologia clínica, que é a via nigroestriatal. Então, esses neurônios dopaminérgicos vão fazer conexão com o estriado, tá certo? Então, o que é o núcleo estriado? É o caudado com o núcleo lentiforme. Então, de maneira geral, como é que funciona
para a gente entender essa via. É um circuito fechado, né? Então, existe um circuito básico, que é um circuito fechado, em que o córtex se conecta com os núcleos da base, com o estriato. Então, o estriado é a porta de entrada. Então, o estriado, né? O núcleo estriado, que a gente está falando que é o caudado e o lentiforme. Por sua vez, o núcleo estriado se comunica com o tálamo, né? Com os núcleos do tálamo. A gente vai falar quais são esses núcleos. E do tálamo, essa informação sobe novamente para o córtex, formando esse ciclo. Só que nesse ciclo, a gente vai ter várias atividades atuando nesse ciclo, tanto para estimular ou inibir esse ciclo. Uma delas é o sistema nigroestriatal, né, da substância negra, que vai sair e vai também atuar no estriato, então numa parte desse ciclo. Os núcleos subtalâmicos também atuam, assim como a área tegmentar ventral. Então existe esse sistema principal que eu falei, né, que é córtex, estriado, tálamo e córtex. E existem as vias que vão subsidiar esse sistema básico. Então, os núcleos da base e estruturas relacionais. Então, os núcleos de entrada, as aferências sempre vai ser o estriado, que vai receber essas informações, e do núcleo estriado vai passar para o tálamo, tá certo? E do tálamo vai voltar para o córtex. Esse é o circuito básico, né? Só que desse circuito básico existem conexões que vão inibir ou estimular esse circuito básico, tá certo? Pode ser o globo pálido externo também, né? Pode atuar nesse circuito básico, o núcleo subtalâmico, a substância negra, né? No circuito nigroestriatal e a área tegmentar ventral. E os núcleos de saída dessas aferências, né? Dessas referências, elas vão enviar projeções para o diencéfalo e tronco cerebral, né? Porque diencéfalo através do núcleo subtalâmico, né? E dos núcleos talâmicos. Então, quais que são os núcleos talâmicos que vão receber essas informações que saem do corpo estriado? É o ventral lateral, o ventral anterior e o médio dorsal. Então, o tálamo ele é todo fatiado em núcleos. Então, existe o pulvinar do tálamo, a parte anterior do tálamo e a parte medial do tálamo, ela é basicamente toda fatiada em núcleo. A gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Esses núcleos talâmicos. Então, só para a gente fechar, entendeu? Então, existe um sistema básico, que é o sistema córtico-espinhal, né? E existe um sistema subsidiário, em que vai estimular ou inibir, né, esse sistema primário, em que a gente tem os núcleos da base ou o cerebelo, tá certo? E existe aquelas outras vias, né, que são vias que foram adquiridas na evolução, né, que para hoje a gente tem uma função que é pouco importante em comparação ao sistema piramidal, né? Mas todos esses sistemas trabalham em conjunto para garantir a perfeição do movimento, né? Então, para a gente terminar toda essa via, a gente vai falar das terminações efetoras. Então, a gente já falou desde saindo o neurônio do córtex, né? E o neurônio saindo esse neurônio que sai do córtex a gente chama de primeiro neurônio motor, e o que sai da medula de segundo neurônio motor. Então, esse axônio que saiu da medula, ele vai sair pela raiz ventral e vai fazer conexão lá com o músculo efetor, né?
E quando ele chega no músculo, ele vai formar, né? Ele vai fazer sinapse com o músculo através da placa terminal. Então, essa sinapse com o músculo a gente chama de placa terminal, tá certo? E ela se dá através de uma transmissão química, através de um neurotransmissor que é a acetilcolina. Existe um termo que é a unidade motora. O que é a unidade motora? É um axônio, né? É um axônio que vai... Um axônio e suas fibras e as fibras que ele inerva. Então, um único axônio pode inervar várias fibras. A esse conjunto do axônio com suas fibras que ele inerva, a gente chama de unidade motora, tá certo? E o final do axônio, tá certo? A gente vai ter a placa motora, ou a placa terminal, em que a gente vai ter a sinapse via acetilcolina. Existem outros termos, um dos termos que a gente emprega muito é o de miótomo. O que é um miótomo? É um grupo de músculos esqueléticos inervado por um único nervo espinhal, tá certo? Então, um único axônio pode inervar várias fibras musculares, já é a unidade motora, e um único nervo espinhal. Então, o nervo espinhal é formado por vários axônios, né? Então, um único nervo espinhal, então o nervo espinhal lá de C3, né, vai inervar vários grupamentos musculares. Então, esses grupamentos musculares que o nervo inerva, a gente chama de miótomo, tá certo? Em geral, relacionados e são responsáveis por padrões musculares de movimento, tá certo? Então, um miótomo bem conhecido, né, que é da inervação do quadril da coxa, que é de L3, né, que vai fazer a extensão do joelho. Então, cada miótomo está relacionado com um grupamento muscular que vai fazer um padrão particular de movimento. Então, a flexão do antebraço, né, que é flexão do cotovelo, geralmente é o bíceps, né, que faz isso junto com o córaco braquial. Então a gente tem um miótomo, né? Então tem C6 que vai inervar tanto o bíceps quanto o córaco braquial, que vai fazer a flexão do antebraço. Pessoal, agora a gente vai fazer as correlações clínicas dessa aula para a gente entender como que a gente pode entender isso na prática clínica do dia a dia. Tá certo? Como eu falei, se um paciente tem uma perda motora na perna ou no braço, tá certo? Então ele pode ter uma lesão em qualquer ponto dessa via toda que a gente falou. Ou essa lesão pode estar no córtex cerebral, ou essa lesão pode estar no tronco cerebral, ou essa lesão pode estar na medula espinhal, ou essa lesão pode estar no nervo espinhal, ou essa lesão pode estar no músculo, tá certo? Então, qualquer uma parte dessa via pode causar fraqueza, tá certo? Então, lesões do sistema motor somático, lesões no córtex, na cápsula interna, no tronco cerebral ventral ou na medula espinhal, né? Vai provocar síndrome do neurônio motor superior. Então, o primeiro neurônio motor, o neurônio motor superior, como eu falei, ele nasce no córtex, né? E vai até o corno anterior da medula espinhal, tá certo? Então, qualquer lesão nesse trajeto, seja no córtex, seja na cápsula interna, seja no tronco cerebral, seja na medula espinhal, a gente vai ter a síndrome do neurônio motor superior, tá certo? Por que isso é tão importante? Porque, de acordo com a fraqueza que o paciente apresenta,
se apresenta, a gente vai pensar numa síndrome do neurônio motor superior ou numa síndrome do neurônio motor inferior, tá certo? Ou pegou esse primeiro neurônio ou pegou esse segundo neurônio. O que é a síndrome do primeiro neurônio motor superior? Então, o paciente teve um AVC, teve uma isquemia, tá certo? Que afetou esses neurônios do córtex responsável pela a parte motora. O que ele vai ter? Ele vai ter a fraqueza, né? Então, ele vai ter a fraqueza na perna ou no membro superior. Só que ele vai ter algumas características diferentes dessa fraqueza, tá certo? Que vai nos levar a pensar no primeiro neurônio motor, que é o quê? É a espasticidade. Então, devido à falta de conexão desse primeiro neurônio com o segundo neurônio motor, ele começa a ter espasticidade. Por quê? Porque existe, de certa forma, uma via de inibição ou de estimulação desse primeiro neurônio com o segundo neurônio motor inferior. Então, esse segundo neurônio motor, ele perdeu o contato com esse primeiro neurônio motor. Concorda comigo? Porque o primeiro morreu, né? O primeiro neurônio ou lesionou parte dessa via ou ele teve lesão no neurônio. Então, esse segundo neurônio motor, ele está livre. Então, ele pode dar espasticidade na musculatura, né? O músculo começa a ficar rígido, né? E espástico, né? A musculatura fica tônica, tá certo? E devido a ele perder essa inibição do primeiro neurônio, então, o primeiro neurônio, ele faz uma certa inibição em cima do segundo neurônio, tá certo? Principalmente em cima dos reflexos. E ele começa a ter essa falta de conexão, faz com que exista hiperreflexia. Então, os reflexos sejam exacerbados. Então, os reflexos vão estar bem, existe a espasticidade, as hiperreflexias, né? E a parte tônica da musculatura, devido a ter ainda conexão com o segundo neurônio motor, o músculo ainda permanece tônico. Então, ele não perde tanta musculatura. Por quê? Porque a nutrição do músculo ela vai se dar pelo segundo neurônio motor, através do fluxo axonal de substância do segundo neurônio até o músculo. Então, o músculo não tem tanto atrofia. Isso no primeiro neurônio motor. Quando a gente pensa no segundo neurônio motor lesado, né, ou vai estar no corno anterior da medula, na parte ventral da medula, a lesão, ou no nervo espinhal, ou propriamente no músculo. A gente tem a síndrome do segundo neurônio motor, o neurônio motor inferior, em que a gente vai ter a fraqueza, né? Só que existe hipotonia, tá certo? Porque não existe nenhuma ligação mais, né, do músculo com o sistema nervoso central. Então existe hipotonia, aquele músculo está desnervado. Não tem nenhuma inervação mais naquele músculo, tá certo? Então ele tem hipotonia e tem arreflexia. Então, se tem um reflexo, tem arreflexia, você tenta fazer o reflexo, não tem um reflexo, porque o reflexo é uma integração da medula, né, com esse segundo neurônio motor inferior. Então, se tem lesão do segundo neurônio motor inferior, não tem reflexo, tá certo? E tem atrofia, porque quem nutre o músculo é esse segundo neurônio motor inferior. O que eu quero te falar é o seguinte: o paciente tem uma paralisia. Essa paralisia, ela é flácida, a musculatura está mole, tem atrofia, não tem reflexo. Essa lesão aí, ou é no nervo periférico, ou é no músculo, ou é no corno anterior da medula. Se o paciente chega com a fraqueza, o paciente tem hiperreflexia, né? Tem Babinski,
Então, sinal de Babinski a gente vai falar mais na frente. Tem clonos, tá certo? E tem espasticidade, essa lesão aí é no primeiro neurônio motor, tá certo? Ou é no cérebro, ou é no tronco, ou é na medula. Então, ele tem uma síndrome de primeiro neurônio motor. A principal síndrome que a gente conhece, que é a das mais frequentes, a mais frequente do primeiro neurônio motor, é o acidente vascular encefálico. Então, o paciente que sofreu um AVC, né, ele tem a fraqueza no hemicorpo ou no membro afetado da área do AVC, e ele tem aquela espasticidade e aquela tonicidade, tem um membro hipertônico, né, e espástico. Né? E esse membro aqui, esse hemicorpo, ele tem uns reflexos totalmente exacerbados. Você trisca no músculo, só de você triscar no músculo, já tem um reflexo. E uma síndrome também muito que a gente é conhecida na medicina do neurônio motor inferior é a poliomielite. Então, o vírus da poliomielite ataca o corno anterior da medula. Então, a criancinha que tem poliomielite é uma criancinha hipotônica, porque não tem a nutrição do segundo neurônio motor, tem atrofia, né, tem fraqueza, é uma paralisia flácida. Essa é a diferença. Se a paralisia é flácida, é segundo neurônio motor. Se a paralisia é espástica, o membro está duro, é primeiro neurônio motor. E existem os problemas dessa placa neuromuscular. Então, as paralisias da placa neuromuscular. Então, para a gente movimentar, ter a parte motora, a gente, como eu falei, precisa do neurotransmissor. Então, existe uma doença autoimune que vai atacar a acetilcolina. Então, vai ligar a acetilcolina da placa terminal e vai impedir com que essa acetilcolina se ligue no músculo, né? Na membrana pós-sináptica. Então, na fenda sináptica, a gente vai ter autoanticorpos. Então, é uma doença autoimune, tá certo? Em que os próprios anticorpos do indivíduo vai se juntar a essa acetilcolina e vai impedir com que ela atue na membrana pós-sináptica, fazendo com que a fibra contraia, né? A essa doença a gente chama de miastenia gravis, tá certo? Que é uma fraqueza, é uma fadiga dos músculos. Inicialmente o paciente pode estar bem no início do dia, mas com o passar com o uso da acetilcolina, essa fraqueza ela vai aumentando durante o dia, né? Até se tornar mais importante no final do dia. Então ele vai piorando durante o dia, tá certo? E principalmente os pequenos músculos sofrem mais. Então, os músculos aqui palpebrais, o músculo palpebral ele sofre, então não tem a contração, então o paciente tem a pitose palpebral. Então, o tratamento é a gente aumentar a acetilcolina na fenda sináptica. Então, a gente usa drogas que fazem com que essa acetilcolina aumente na fenda sináptica. Existem lesões também no cerebelo, né, principalmente tumores no cerebelo, que vai dar aquelas alterações cerebelares, que é tremor, nistagmo, ataxia, que é um distúrbio da marcha, né, dismetria, que é a parte da coordenação afetada. Então, a gente sabe, se o paciente tiver sinais de acometimento cerebelar, ataxia de marcha, dismetria, tá certo? Falta de coordenação, a gente vai pensar de lesão no cerebelo. E uma doença muito comum também na prática clínica, que interfere em todo esse sistema, é a doença de Parkinson, tá certo? A doença de Parkinson é uma deficiência da dopamina desses neurônios dopaminérgicos da substância nigra. Então, uma vez que ele não tem a dopamina na substância nigra, falta essa alça de estimulação nessa via que vai desde o córtex, desde os núcleos da base, do tálamo, até o córtex de novo.
ela é prejudicada e aí o paciente vai ter muitos sintomas motores, principalmente tremores, né? Vai ter rigidez, hipercinesia, né? Vai ficar lentificado e a essa doença a gente chama de doença de Parkinson. Pessoal, a gente terminou essa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar das outras vias, das vias sensitivas, certo? Que são as vias que vão chegar no sistema nervoso central. Como eu falei, agora a gente vai entrar na parte de microanatomia, vai falar desses tratos, dessas vias. É um pouco mais complicado, mas a gente vai chegar lá. Tá bom, pessoal? Depois eu vou mandar as aulas gravadas e os slides lá na Classroom. Pedir perdão por hoje, porque hoje teve um imprevisto de uma cirurgia, acabou tendo mais uma cirurgia além do esperado, e eu não consegui entrar exatamente às 5 horas. Peço perdão por hoje, tá bom, pessoal? Mas hoje aconteceu esse imprevisto.